6h54. 87 FM. As mais pedidas tocam aqui. ZYC 404, 87,9 MHz. Nova Vida FM, emissora pertencente à Associação Divina Providência, Brumado, Bahia. Nova Vida FM, sempre mais vida no ar. 6h55. É tempo de evolução. É tempo de mudanças para se conseguir novos resultados. Acreditamos de uma nova pecuária sustentável e rentável, com o melhor aproveitamento da pastagem sem desperdícios, faça chuva ou faça sol, e a certeza da melhor nutrição para o seu rebanho. Bem-vindos à nova era da pecuária. É tempo de Nutriflex. Venha e fale com os técnicos do Armazém do Criador e melhore a nutrição do seu rebanho. Avenida Doutor Antônio Mourão Guimarães, Centro de Brumado. Informações 77-3441-6188. Pronto para uma explosão de sabor em sua próxima refeição? Arroz Pegue Bom. Grãos selecionados cuidadosamente em um processo de produção com qualidade, com o preparo simples do arroz soltinho no dia a dia. Ou para aquela receita especial. Arroz Pegue Bom. Garanta textura, nutrição, sabor e qualidade em cada garfada. Não perca mais tempo na cozinha. Experimente o arroz Pegue Bom e desfrute do verdadeiro prazer de fazer uma refeição bem feita, equilibrada e cheia de sabor. Disponível nos melhores mercados da sua região. Arroz Pegue Bom. Sabor que fica na memória. O Clube de Karatê Tradicional Shidokan Tiger e Dojo convida a população de Brumado, Guajeru e Malhada de Pedras para praticar essa nobre arte. Aulas de segundas às sextas-feiras, das 17 às 18 horas, das 18 às 19 horas e das 19 às 20 horas. Nos sábados, das 8 às 10 horas da manhã. A equipe tem destaque com atletas heptacampeão do Sudoeste Baiano, campeão baiano. O Clube Shidokan Tiger, sob a direção do Sensei Arley de Andrade, tem como diretor técnico o campeão pan-americano e brasileiro Elias Carvalho. Além disso, conta com o apoio dos professores Giliardi Ramos, Lorena Nolasco e Fábio Joubert. A academia é filiada à Federação Baiana de Karatê e Confederação Brasileira de Karatê, situada na Avenida Otávio Mangabeira, número 282, Bairro Nobre, em cima da ENSF, em Brumado. Informações 77999454472. São João da Economia Brasil Atacarejo, com preços baixos pra ninguém botar defeito. Queijo mussarela peça pedaço quilo, acém bovino peça pedaço quilo, músculo bovino peça pedaço quilo, válidas até 30 de junho. O melhor São João da cidade é no Brasil. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. É milho, é fogueira, é casamento na roça, é forró a noite inteira. Vem aí mais um São João daqueles. E na maior festa da Bahia tem uma tradição que não pode faltar. Arraste o pé, vem pro nosso arraiá. Doe sangue na Emoba, arraste o pé pra cá. Doe sangue e ajude a abastecer os estoques da Emoba na capital e no interior. Antes e durante o São João, os postos de coleta da Emoba vão funcionar normalmente. E você também pode fazer a sua doação no Emóvel. Acesse emoba.ba.gov.br e saiba mais. Sua solidariedade salva vidas. Doe sangue na Emoba, arraste o pé pra cá. É São João na veia. Arraste o pé pra Emoba. Apoio Associação Divina Providência de Amparo Social e Cristão em Rádio Nova Vida FM 87,9. Curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais. Facebook, rádio.novavida.1. Estou feliz, alegre e sorridente. Comprei um Badocão, agora fiquei contente. Embrumado é vendedor exclusivo das tintas Futura, é mais cobertura. Badocão
Badocão Construção é revendedor exclusivo para Brumado e região das Tintas Futura. Eu disse Tintas Futura, mais vida nos ambientes. Tintas Futura, mais cobertura, mais rendimento e ótimos preços. No Badocão Construção você encontra máquinas de tintas Coral e Futura com mais de 2.000 cores. Fazemos sua tinta na hora e da cor que você preferir. Badocão Construção, Rua Antônio Francisco, bairro do Tanque. Telefones 34410819 ou 999509418. Badocão Construção, construindo com você. Compre em Badocão, que tem tintas de primeira. Que faço da vida sem você? A promo Me Completa do Boticário voltou. A maior promoção de refis, agora com mais produtos queridinhos. Na compra de um item de cuidados, você leva o refil da mesma marca. Não perca! Compre na loja, no site, com o revendedor ou pelo WhatsApp oficial. Refil é o Boticário. Promoção válida até 30 de junho. Consulte condições nos canais de venda. Brumado Radiadores. Trabalhando com vendas de radiadores novos e recondicionados. Serviços de soldas em radiadores de alumínio. Serviço de soldas em tanque de combustível. Teste e solda intercooler. Brumado Radiadores. Em 2 endereços para melhor lhe atender. Avenida Coronel Santos, número 126. Saída para Vitória da Conquista. 3441-7692. Ou 999-77-8978. E também na Avenida Centenário, sem número. Telefone 99830-6453. Falar com Rene. Saída para Caetité. O sucesso está de volta. Rádio Nova Vida FM 7-1. A partir de agora, programa Giro Esportivo. Giro Esportivo. Apresentação: Cristiano Santos e Nilson Silva. Comentários com Marlon Viana e Marcelo. 19h02. Olá você, muito boa noite. Começando mais uma edição aqui do nosso Giro Esportivo, edição desta quinta-feira, dia 27 de junho de 2024. Que bom ter vocês aqui com a gente mais uma vez, pra gente dar sequência aqui no Giro Esportivo na semana, né? E também no Giro Esportivo. Ele viajou a Bahia, o Nordeste todo, né, rapaz? Pra trazer esse homem eu tive que fazer uma força-tarefa gigantesca, é jato pra cá, é jatinho pra lá. Mas conseguimos, né, rapaz? Marlon Viana, boa noite, menino. Tudo beleza? Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nova Vida. Não foi fácil trazer você, não, viu, aquele jato, né? Aquele famoso jato. Já tinha ido, né? Mas como é que foi de São João, hein, rapaz? Tudo bom? A gente tava conversando em off aqui, parece que foi tudo maravilhoso, né? São João por si próprio é muito bom, né? Muito bom. A melhor festa do ano, demais, né? Todo mundo aí se diverte, né? Graças a Deus. E né? Aquele jeito que, se você quiser ir pra festa, bem, se não quiser, você arruma um lugar pra você comer e beber. Já tá bom demais, né? Tendo comida e bebida, tá ótimo. Ainda mais quando é 0,800. Aí todo mundo gosta. Fica melhor ainda, né? Fica muito melhor. Porque a festa, a música é propício, né? Principalmente a gente que já passa um determinado idade, né? Então você já acomoda com aquele passinho ali tranquilo de dança, 2 pra lá, né? 2 pra cá. E quando você acha uma cidade onde você tem também, né, aqueles shows contratados pela prefeitura, então ainda fica mais fácil ainda, né? Fica melhor ainda, né? Bacana demais, rapaz. Mas graças a Deus o negócio é paz, é tranquilidade, é você arrumar um lugar onde as coisas ruins não vai junto, né? Vão junto. Ele chegou aqui me perguntando se esse mês o nosso amigo Marcelo vai ganhar mais que ele, né? Vou fazer um vale com o Marcelo. Tem que fazer, o Marcelo tem que ganhar mais, né? Marcelo, vou fazer um vale. Aí. Marcelo, ainda bem que você está escutando aí, Marcelo. Manda o Pix, Marcelão. Manda o Pix pro homem, viu, Marcelão? Pois é, 19h04. Nosso Marlon Viana, né? Marlon Viana tá de volta aqui. Já a gente tem aqui, além de outras informações, as informações aqui do nosso esporte local com o Ney Souza, que mandou material pra gente bem bacana. E a gente já coloca no ar pra você que tá ligado com a gente. Claro, Copa América, Campeonato Brasileiro. Aliás, falando de Brasileirão, né, rapaz? Deixa eu dar uma piscadinha aqui, porque tem jogo rolando
Nesse momento, 4 minutos, quase 5 minutos do primeiro tempo, jogo dos desesperados, literalmente, né? Fluminense, lanterna do campeonato nesse momento, contra o Vitória, que, se vencer, sai da zona de rebaixamento e complica ainda mais a vida do Fluminense. A gente vai falar já desse confronto entre Fluminense e Vitória. Vamos falar também do confronto do São Paulo hoje contra o Criciúma para fechar a 12ª rodada no Morumbis. Daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, a bola rola para esse confronto. Uma novidade aqui na Rádio Nova Vida FM. Claro que a gente já fez aqui essas ações outras vezes, né? Mas nós vamos retornar e vamos fazer não só aqui no Giro Esportivo, mas também em outros programas aqui da emissora, para que você possa ouvir, né, e assistir a gente também, assim como você já faz aí, já assiste, já ouve a gente, né, aí pelo site radionovavidafm.com.br. Estamos ao vivo lá no nosso YouTube, o YouTube aí da Rádio Nova Vida FM, ó. Você que tá aí no YouTube, escreve lá Rádio Nova Vida FM Brumado, Bahia. Aí você vai assistir a gente, vai ver 2 caras bonitões lá. Olha, rapaz, mas olha a imagem, como é que ajuda a imagem, né? A imagem ajuda a gente demais. Olha isso, rapaz. Estou aqui. Olha que nós não estamos usando dublê, não. É nós rapaz, mesmos. Nós mesmos, né? Como que ajuda demais, né? E como Cristiano, assim, tem um delayzinho, lógico, né? Tem um delay e Cristiano, ó, rapaz, filtro. Olhando assim pelo vídeo, rapaz, não é tão feio não, rapaz, né? Isso não é tão feio não, Marlon. Depende de como você vê. Depende da posição, né? Como tem um amigo que... Depende do ângulo. Tem um amigo que fala assim, são os seus olhos. São os seus olhos. Então, gente, estamos ao vivo lá, ao vivaço lá também, lá no YouTube da Rádio Nova Vida, o Rádio Nova Vida FM Brumado, Bahia, tá? Assiste a gente por lá também, né? De repente você quer ver a gente, ouvir a gente por lá também, fique à vontade para curtir a gente também por lá. Você que está pelo canal 87,9, também pelo site radionovavidafm.com.br e, claro, pelo nosso app, né, que é o nosso aplicativo Rádio Nova Vida FM Brumado, Bahia, né? Escreve aí, você que ainda não baixou, escreve aí na sua loja de aplicativos. Então, vamos falar muito de Campeonato Brasileiro. Rapaz, o mercado da bola também tá agitadíssimo. A gente traz informação que o Flamengo tá no mercado também, viu, rapaz? E tem o jogador Marcos Antônio da Lazio que interessa ao Flamengo e as negociações estão acontecendo. No Cruzeiro, o Cruzeiro anuncia aí acordo por volante Fabrício Peralta. A gente fala também já. E o Palmeiras, que confirmou nesta quinta-feira a contratação do meia Maurício, agora ex-internacional. No Galo Mineiro, o Galo supera aí o Botafogo e troca documentos para oficializar o zagueiro Lianco. Lianco é um cria do São Paulo e zagueiro, né? De 27 anos, pode estar pintando, tá quase praticamente certo, né? Com a equipe do Atlético Mineiro. A gente vai falar desses assuntos já para você aqui no canal 87,9, a sua Rádio Nova Vida. 2 recados para vocês: Poções e Bolos da Linde e Cristiano Santos. E a gente volta pra gente falar de todos esses assuntos. Segura aí que é rapidinho. Aqui no Giro Esportivo, você fica por dentro de tudo que acontece no seu time. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Poções e Bolos da Linde. O WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal.
pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Programa Giro Esportivo. Giro Esportivo. Apresentação Cristiano Santos e Nilson Silva. Comentários com Marlon Viana e Marcelo. É o nosso Giro Esportivo de segunda a sexta-feira com vocês. A partir das 19 horas tem Cristiano Santos, Nilson Silva, Marlon Viana e o Marcelo Oliveira. Marcelo tá mandando uma mensagem pra mim aqui, Cristiano, e aí manda o Marlon mandar o Pix, rapaz, que eu fiquei, né, fazendo a cobertura pra ele aí, manda o Pix, tá cobrando o Pix aí, Marlon. Eu não vou nem falar muito o nome dele, que ele tá muito triste, porque o Palmeiras Ontem não foi uma noite legal pro nosso Marcelão, não, rapaz. Foi não. Aliás, pra mim também não, né? Por dois motivos, claro, o primeiro o Vasco perdeu e o outro que a expulsão do jogador do Vasco, que a gente vai falar já, que a arbitragem, meu amigo, a gente não tem uma rodada que a gente passa reto aqui sem falar de arbitragem, né? Incrível isso, Marlon. Quanto que a gente vai ter pelo menos uma sequência de rodadas aí sem falar da arbitragem? Isso, eu não estou enganado, foi a única expulsão que houve na rodada, na 12ª rodada. Amor de foi Deus. A única. Tudo bem que o David, ficasse em campo, não sei se mudaria muita coisa. Não é um jogador espetacular, estava até fazendo um bom jogo, né? Mas a maneira que ele foi expulso, sinceramente, é demais. Vamos então trazer notícia e informação para você. A gente estava até conversando aqui sobre a próxima janela de transferências, né, Marlon? Aqui nos bastidores. E a próxima janela abre aí no dia 10 e vai até o dia 2 de setembro. Então, os times terão quase 2 meses aí, né? Para contratar jogadores, rapaz. Janela extensa, essa janela aí do meio do ano, né? Tomara que faça isso, como se diz, com qualidade, né? Com qualidade, muitas vezes você tem um volume aí de jogadores liberados aí no mercado, ainda mais... Só para dizer pro torcedor que contratou, né? Mas... Ô, Cristiano, eu queria fazer uma pergunta com relação a isso aí, acho que a gente vai poder falar das janelas. A gente vê o seguinte, o brasileiro já perdeu a identidade de como joga um time brasileiro, como jogava um time brasileiro. Porque os jogadores estão vindo, a maioria estão vindo da Europa. Né? A maioria também do futebol aqui sul-americano, Uruguai, argentino, né? Mas geralmente muitos deles... Mas hoje estão realmente vindo mais da Europa principalmente os brasileiros que estão retornando da lá Europa. Não dá certo, outros que saem por aqui muito novo, né? Aí você tem um monte de treinador, né, português no Brasil. Tem português para tudo quanto é lado aí, né? Dirigindo o time. Bastante. Aí você fala bem assim, como é que se pode se identificar o futebol brasileiro hoje? Mesmo aqueles jogadores que vêm sul-americanos para cá, eles já estão se adaptando a jogar da forma que o europeu joga. Mas o Brasil ganhava a Copa do Mundo com a forma dele jogar. Não é aquela forma do seu talento na sua. Hoje está difícil. Hoje está todo mundo toca uma bola, a mesma jogada de linha de fundo que o europeu faz, a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Você tinha o prazer de ver um jogador driblador no Brasil, um jogador que, sei lá, encarava 3, 4, chegava um centroavante, goleador. Por exemplo, o Denilson, por exemplo. Denilson era um driblador assim nato, né? O Ronaldo, tanto os dois, né? O Fenômeno e o Brasil ganhava porque tinha um centroavante como Ronaldo, você tinha Romário, né? Você via jogadores que você tinha centroavantes, aqueles jogadores identificados muito como que decidiam camisa 10, na verdade. Que ia decidir, né? Hoje está difícil. Você vê o esquema da seleção brasileira é mesmo você vê o esquema da seleção brasileira é o mesmo esquema europeia. Você vê o esquema dos jogadores do time brasileiro jogando tudo, saindo tocando da mesma forma. Eu sei lá. Eu não me identifico mais com o futebol brasileiro, sabendo que... Usando a nossa essência. A nossa essência, a essência da forma que o cabeça de área do Brasil jogava, a essência daquele... Não existe mais um meia esquerda. Mas, na verdade, depois que nós perdemos tantos confrontos aí para seleções europeias, o futebol brasileiro falou assim, eu vou jogar como os europeus jogam, ou tentar jogar como os europeus jogam.
Eu acho que copiar como eu acho que a imprensa era o contrário, né? Eles que copiavam a forma do futebol brasileiro jogar. A imprensa tem mania de falar, a gente vê muito comentário que o Brasil ficou atrasado, que o futebol europeu evoluiu, o Brasil não. O brasileiro não ficou atrasado, o brasileiro perdeu sua identidade. O brasileiro, todo jogador que vem para servir a seleção brasileira, ele vem com aquela metodologia do que ele joga no clube. Aí ele vem para o Brasil, você pega todos os jogadores da seleção brasileira vêm da Europa. Aí ele vai fazer o quê? O treinador vai impor um futebol brasileiro para eles? Eu acho que não. Acho que vai impor o futebol que ele já joga na Europa. Você não vai pedir Vinícius Júnior para jogar em outra posição, falando, Vinícius, você vai jogar em tal posição, você não vai jogar naquela posição não. Rodrigo para jogar em tal posição. Rafinha para jogar. Rafinha é um canhoto que joga na direita. E Rodrigo é um 10 que joga na esquerda. Marlon, aí antigamente o brasileiro escalava. Não, você é um ponta esquerda, você vai jogar pela esquerda. Você acha você é um ponta direita, você vai jogar pela direita. Invenções, o ponta direita ele joga na esquerda, o esquerdo ele joga na direita. O que você acha dessas invenções aí, ultimamente, Marlon? Eu acho que cada qual se adequou, na verdade, né? Um ponta... Ali, o cara que é esquerdo, que ele joga na direita, ele não vai à linha de fundo e cruza com a direita, né? Ele vai e dá o corte para dentro, para vir para o meio, para achar ângulo para chutar. É isso, para cortar para o meio para bater. Para bater no gol. Agora, o que é engraçado é que quem ficou com essa situação de ir para a linha de fundo cruzar é o lateral. Aí você não pode inverter. Aí você não pode. Por isso que hoje... O cara não pode cortar para dentro e hoje bater. Os laterais de verdade mesmo dificilmente sobem, né? E fazem esse cruzamento que era comum antigamente, né? O que é engraçado... O que deveria continuar sendo aí. Se o lateral levar a bola na linha de fundo e não cruzar, cortar, acho que os atacantes tudo vão xingar ele. Olha, você é o lateral, você é feito para cruzar. Que ele tenta cruzar de esquerda, por exemplo, se ele for direito, né? Ele tenta, volta, aí o cara já tá impedido. Aí ele leva nome de tudo quanto é jeito. Né? Até a torcida xinga aí. A torcida xinga, seu burro! Cruza essa bola. Burro, cruza, ele vai no linha de fundo e cruza de primeira, seu burro! Mas é que é engraçado é isso. Você pode ter um meio de campo que ele joga pro lado esquerdo, mas ele é destro. Você pode ter um direito que joga pro lado esquerdo, né? Você tá entendendo? Então, e vice-versa. Então, você pode, agora o lateral não. Ele tem que ser, se ele é canhoto, ele vai pra esquerda, se ele é... Não é igual o posicionamento do back. O back, o que está do lado esquerdo, vai ser aquele cara que sabe trabalhar mais a perna esquerda. É aquele mais direito, aí por aí vai. Então, eu acho, Marlon, futebol que tem mudado demais. Eu acho que o brasileiro perdeu aquele... Pô, antigamente você via um clássico, quando você tinha um ponto esquerdo que driblava, o outro time sofria. Demais, né? O cara ia para a linha de fundo, cruzava, o centroavante estava lá para fazer gol. Acabou isso. Acabou. Hoje o cara passa do meio campo, o cara quer cruzar para a área se ele tem um centroavante lá. Ele não vai nem na linha de fundo, ele nem enfrenta o lateral esquerdo adversário, ele não, aquela coisa dele ir para cima do lateral ou quem está marcando ali, né? Por isso que a gente fala assim nessa janela de negociação, que todos os jogadores que vão vir, eles não vão ter muita dificuldade de se adequar, porque o esquema que ele joga na Europa, ele vai jogar aqui no Brasil. Que todo mundo está jogando. Normalmente é isso. Agora, assim, a gente está falando de esquema, tá, gente? A gente está falando de qualidade de jogo, não. Não, é bom esquema. É bom a gente falar, não, mas vocês estão falando que o futebol brasileiro é igual ao futebol, joga igual ao futebol europeu? Não. A gente está falando de esquema, de jeito de jogar. Agora, a qualidade, jogadores com qualidade, lógico que estão na Europa, né? Um jogador que é muito bom, ele não fica no futebol brasileiro nem no futebol sul-americano. Ele vai para o futebol europeu. De times grandes que eu tô vendo ultimamente, jogar com centroavante, para mim só tô vendo Vasco e Flamengo. Pedro e Verratti. São os dois que eu vejo mais. No Corinthians tem o Yuri Alberto, assim, mas ele é muito móvel, né? Ele arma. Móvel. Tem o Lucero também, a gente pode considerar o Lucero do Fortaleza também, né? Também, mas você não... O Cruzeiro não dá. Os atacantes do Cruzeiro não são mais móveis. Você pega o tamanho. O Bahia, o Everaldo entra Entra também? Ele entra, mas ele dá muita assistência. Pedro também dá móvel, assistência, né? mais móvel. Mas o esquema tático, muitas vezes, todos os dois, que quando vira e mexe, bota a bola na cabeça lá e Pedro faz gol.
bate, Ontem bota mesmo a fez bola um na gol de cabeça. peito, né? Fez gol de Mais peito. um gol de Mais peito. um gol de peito, né? Mais um gol de peito. É tão fácil que não precisa nem subir de cabeça. Ele bota o peito e joga pra dentro. Pois é. 7h19. Flamengo negocia empréstimo com opção de compra de Marcos Antônio da Lazio. O Flamengo negocia a contratação do volante Marcos Antônio. A diretoria rubro-negra entrou em acordo com o jogador e agora negocia as condições com a Lazio, que detém os direitos federativos aí do atleta. Ciente do desejo do volante de 24 anos de defender o clube e dos valores previstos de salário, o Flamengo negocia com o clube italiano o empréstimo por 1 ano com opção de compra. As 3 partes estão dispostas a um acordo e tratam o acerto como questão de tempo para ser concretizado. Agora sim, um cara de quantos anos aqui, meu amigo? 24 anos. Bom, tá jogando no futebol europeu. Ele quer vir, não tô falando aqui do que é só porque é o Flamengo, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Pra depois, longe disso, não é isso. Poderia ser pro Vasco, pro Corinthians, pro Botafogo, pra qualquer uma equipe. Mas com 24 anos, o cara tá na Europa e ele quer vir pro futebol sul-americano, ô Marlon. Eu acho muito prematuro, né? E assim, é um negocinho que liga assim, opa, peraí, por quê? O salário está até convidativo, né? Deixa que eu ver, deve ter salário de R$1 milhão. Deixa eu tentar entender aqui. Ele tem, a Lazio deseja que o Flamengo exerça caso o jogador atue em 50% dos jogos do clube no período de empréstimo aí. Ele quer, né, que o Flamengo coloque na cláusula lá uma obrigação de compra, né, rapaz? E o Flamengo tem que colocar ali 50% das partidas como obrigação. 50%, se ele jogar 50% das partidas, o Flamengo ter como obrigação de comprar o jogador, né? Ele é cria das categorias de base do Atlético Paranaense. Marcos Antônio tem 24 anos e é da mesma geração de Vini Júnior nas seleções de base, com passagens por Estoril, de Portugal, Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e foi comprado pela Lazio em 2023 e emprestado ao PAOK da Grécia na última temporada, quando foi campeão nacional. Aqui não fala em valores, né? O texto do GE não fala aqui em valores, mas deve ser um valor aí alto, né? Alto porque é jovem, eu acho que jogando na Europa. É um setor do Flamengo que tem bastante jogador. Tem bastante. Tem muito jogador, né? Meio de campo no Flamengo. Volante ali. E de qualidade, né? Você trazer um volante de 24 anos, tudo bem, tá pensando também em uma possível venda, ele se destacar aqui, etc e tal, mas tem essa necessidade de trazer um volante novo de 24 anos? O que é que o Flamengo pode estar pensando aí com essa negociação, Marcos? Ele vai ter, se você botar 1 ano de empréstimo, ele já vai para 25 anos de idade. Mas né? deve ser mais de 1 ano, né? Mais de um ano. Aí o que acontece? O que o Flamengo tem opção de compra? O que o Flamengo vai fazer com ele? Vai comprar? Para tentar revender para quem? Ele tá vindo da Europa, né? Ele tá vindo da Europa. Ele tem que fazer um maravilhoso, tipo assim, o Flamengo pega o Lázaro, manda ele para cá e automaticamente fala assim, olha, essa parte deficitária você não desenvolveu, vai lá pro Brasil de novo, vai melhorar lá e depois você volta para cá. Mas eu acho que o Flamengo não compra. Você acha que ele Pode ser que não por compre. empréstimo? Pode ser que por empréstimo. Jogadores, ainda mais na idade, o Flamengo vai ter que pagar um valor aí para que a Lazio, né? A Lazio libere o jogador. Tanto que essa questão de 50% aí dos jogos que ele atuar, o Flamengo tem a obrigação de comprar, já é uma questão no contrato aí que a Lazio está fazendo para prender o negócio com o Flamengo. Mas aí ele fala pro treinador, não coloca, deixa no banco. Aí é difícil. Aí tipo assim, se você o tem a jogador opção... for bem, e se ele for bem? Oi, tem que ser muito... Aí vale a pena. Se ele for bem, tem que jogar. Agora ele ficar naquela história de meia eu assim, sinceramente ainda com dúvida, ele tem que tirar todas as dúvidas do sinceramente, Flamengo. não conheço o jogador. Não Será conheço. que o Flamengo na base? Parece que o Flamengo está mudando aquela questão de ir atrás de jogadores grandes, até porque tem muitos jogadores grandes, né? E está indo aí atrás de jogadores para mais novos, né? Talvez pensando também em futuras vendas, né? A cabeça é o seguinte, por exemplo, se não na janela dessa não traz ninguém, aí você traz um jogador simplesmente para dar satisfação para a torcida. E aí será que na base você não tem jogador que tenha bola, que tenha condição de suprir essa necessidade do Flamengo? Buscar longe, né? Buscar longe, né? A gente tá falando de Flamengo, a gente não tá falando de outro time, não. O Flamengo deve ter muito jogador na base. Você vê
sub-20 do Flamengo, uma equipe que está sempre Muito na forte, cabeça, né? muito forte. Né? Mas quem tem dinheiro são eles, né? Pois é, vamos esperar para ver o que acontece, né, Marlon? 7h24, Cruzeiro anuncia acordo por volante Fabrício Peralta. O Cruzeiro anunciou oficialmente o acordo para a contratação do volante Fabrício Peralta, de 21 anos. O jogador vai se apresentar ao clube após participar dos compromissos da seleção paraguaia. O volante assina com a Raposa por 5 temporadas e é aguardado após a Copa América para assinar o contrato. Peralta está com a seleção paraguaia na Copa América, como já dissemos. Ele também deve ser liberado para as Olimpíadas de Paris entre julho e agosto. O jogador será comprado pelo Cruzeiro por cerca de 16 milhões de reais, 3 milhões de dólares, por 60% aí dos direitos econômicos. A Raposa ainda terá uma opção de exercer a compra de mais 20% dos direitos por 1,5 milhão de dólares, ou seja, 8 milhões de reais. O paraguaio tinha contrato com o Cerro Porteño, né? Até 2026. Aí, nitidamente, é um jogador que o Cruzeiro está comprando, claro, para ter um rendimento esportivo, mas se pensando também em uma futura venda, né, Marlon? Aí é nítido isso. 21 anos, né? Já 3 anos a menos aí, mas é... Aí é totalmente diferente. Já soa diferente. Eu tô falando assim, você tá comprando um cara de 21 anos de idade, você ainda tem um ano ou 2 anos assim, se você tá numa margem boa ainda de venda, na verdade. E outra coisa, não tá vindo da Europa. Ele tá a no questão futebol sul-americano. Quer dizer, você tem uma chance de fazer esse... O mercado paraguaio que exporta também aqui pro Brasil muitos jogadores, né? O Brasil pode pegar uma sacola de dinheiro e viajar esses países sul-americanos todos buscando jogadores. Nós temos aqui jogadores da Venezuela, do Paraguai, do Chile, Colômbia. Da Colômbia também, né? O Vasco acabou de contratar um jogador da Colômbia. Eu tava vendo o jogo da Colômbia. Você vê a escalação do time da Colômbia, é a mesma coisa, você tá vendo Palmeiras, você tá vendo Fluminense. Você vê Você vê um monte de jogadores conhecidos. O São Paulo. São Paulo também. Rami Rodrigues, então. Mas eu ri pra caramba, falei. Mas será que o campeonato não é o brasileiro? Você tem certeza que é a Copa América? Se você jogar uma Colômbia contra o Uruguai, é que você vai ver 2 times. 27 minutos do primeiro tempo, segue Fluminense 0, Vitória 0. Olha que eu tô apostando aqui, eu tava até falando com o Marlon aqui em off, né, antes de começar o nosso giro esportivo. Eu acho que esse jogo aqui, claro que ainda tem muito jogo para acontecer, né? Eu acho que esse jogo aqui é de muitos gols, mas por enquanto, né? Por enquanto o 0-0 tá mostrando aí como é a fase desses 2 times no Campeonato Brasileiro. O Fluminense tá jogando aí com Fábio no gol, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos, Marcelo, ele mesmo, aquele do Real Madrid, Martinelli, Gabriel Pires, Ganso, Terans, essa foi a mudança aí do técnico Marcão, ou do interino, né? Germancano e Keno na frente, esse é o Fluminense aí do técnico Marcão. O Vitória tá jogando com Lucas Arcanjo no gol, o William Lepo, o Caio Vinícius, o Wagner Leonardo e também o PK, o William Oliveira, que tá numa fase espetacular, vem fazendo gols aí com a camisa do Vitória, o Luan, Vinícius, Leonaldi, Mateuzinho, Alejandro e Osvaldo na frente, o técnico Thiago Carpini. 0-0 por enquanto, Marlon. 28 minutos, as 2 equipes precisam aí vencer. Esse empate aí é terrível para as 2 equipes. É a fome com a vontade de comer, né? Todos os dois estão precisando de ponto, mas ao mesmo tempo eu não acredito que tenha tanta emoção nessa partida, porque todo mundo vai ficar... Quem perder aqui, na verdade, o Fluminense, que seria o time mais... tem que partir para cima, e não, eu acredito que não vai. O Marcão, que deve estar lá, deve ter segurado e falado a gente. Não tem mais aquela brincadeira com bola lá no fundo, não. Você sai quebrando aí, pronto, né? Eu acho que, assim, ele não vai mudar, o time não vai mudar o esquema de cara, né? Mas no decorrer dos treinamentos, etc e tal, vai ter que mudar, né? Vai ter que mudar aquele estilo de Fernando Diniz, vai ter que ser mudado. Aí, porque não tem jeito. O problema não é tão mudar a situação, é expor a quantidade de perigo que o jogador é obrigado. Fábio, principalmente o goleiro Fábio. Toca para Fábio, que toca para o zagueiro, que o zagueiro volta para Fábio, que volta para o lateral, que o lateral volta para Fábio, que volta para o zagueiro. Se o Fluminense não tivesse qualidade de passe lá na frente, estaria certo, mas o Fluminense tem qualidade de passe.
Aí você expõe demais contra o Flamengo mesmo. Na verdade, o Flamengo era para aproveitar 5 ou 6 oportunidades que o Fluminense entregou. Se eu sou um dirigente de futebol, eu não contrato um técnico desse, mas de jeito nenhum, que eu morria na cadeira lá de presidência. Não contratar, mas o cara ficar tocando bola ali atrás pro goleiro, pro lateral, pro zagueiro, que volta pro goleiro, que volta pro lateral, que volta pro zagueiro, pro goleiro de novo. Meu amigo, que é isso, rapaz? Torcedor do Fluminense tem um coração muito bom, né? E ele foi treinador da seleção brasileira também, mas né? lá ele não implantou esse toque lá atrás, mas na seleção ele não fez isso. Mas mesmo assim você tinha um pouquinho daquela vontade que ele queria de colocar isso. Mas se ele ficasse mais tempo, com certeza ele vai tentar isso. O que eu imagino é o seguinte, tá certo, você tem que ter uma saída de qualidade, mas a forma que o Fluminense se expõe, ela é em um resultado de 1-0, 2-0 numa partida, você corre muito mais riscos de perder uma partida, como aconteceu com o Fluminense, né? Muitas vezes o Fluminense perdeu de ganhar pontos nesse ano pelo fato da exposição que ele fez da bola perdida. Aí o torcedor vai desacreditar. Vai desacreditar e vai perdendo a credibilidade com o torcedor. Falar ainda de mercado da bola, Maurício, rapaz, agora ex-internacional, né? Bom jogador, Maurício se torna a segunda contratação mais cara da história do Palmeiras. Lembrando a você que, como eu disse aqui no início, o Palmeiras anunciou hoje, oficialmente, né? A compra aí do Maurício, a contratação do Maurício que estava no Internacional. Lembro também que Maurício não vai poder atuar pelo Palmeiras por enquanto, só a partir do dia 10 de julho, quando a janela de transferências será aberta. O meio-campista Maurício se tornou a segunda contratação mais cara da história do Palmeiras. O jogador vai custar 10,5 milhões de euros, cerca de 62,1 milhões de reais na cotação atual aos cofres do Verdão. Antes de continuar o texto aqui, o Marlon e você que está ouvindo a gente, o Maurício, bom jogador, jovem, promissor, mas vale 62 milhões de reais, ô Marlon? Primeiro, desculpa aí, Marcelo, mas vou ter que falar do seu time, viu? Primeiro que eu acho... Aumenta o Pix. Eu acho, pelo resultado, você vai ver na estatística do jogo do Palmeiras contra o Fortaleza, o Palmeiras foi muito bem na partida. O Palmeiras teve maior posse de bola, o Palmeiras chutou mais bola, teve tudo de bom. Mas será que o Palmeiras já não sentiu a falta de um centroavante? O Palmeiras está no mercado pegando um meio campo, o Palmeiras não tem tanta falta de meio de campo. O Palmeiras tem falta, será que na saída de Hendrick... O Rafael Veiga, né? Tem o Rafael Veiga, tem tem aquele menino que foi do Bahia, aquele meio de campo, você tem jogadores... Tem bons jogadores ali. Mas é tipo assim, ele é bem-vindo, não pode não custar 60 milhões vai ajudar muito, né? Vai ajudar muito, pode não custar tanto como se Agora você preferia um centroavante? Eu acho que o Palmeiras precisa, porque eu acho que já sentiu a falta de Hendrick. Pode ser que a partir da próxima partida, se o Palmeiras não fizer gol, já vai começar a cair matando, porque Hendrick ia lá, eu falo assim, pela quantidade de situações que o Palmeiras criou e não teve qualidade para fazer o gol. Eu acho que Rony não passa dessa janela, não. Eu acho que se ele tiver... Dizem as boas línguas, né? Que ele tem proposta para sair. E eu acho que o ciclo de Rony já deu. Eu acho que já deu. Ele joga no mesmo esquema que Dudu. O problema é que você tem que manter ele, porque Dudu já deu insegurança tamanha no Palmeiras. Aí você vai perder dois que tem a mesma característica de correr muito, de cruzar a bola, aquele negócio todo. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você queria o Dudu o Dudu ou então... Como é o nome do menino que a gente tá falando agora, meu Deus? Rony. O Dudu ou Rony no seu time do coração? Eu acho que na atual situação o Rony é melhor. O Rony? Na atual situação. O Dudu... Não. Eu acho que... A pergunta não é essa. Não fuja da pergunta. Não fuja da pergunta. Falando hoje, não tô falando de situação de... Você não, queria, hoje é Rony. Hoje é Rony. Apesar que ele gosta muito de bicicleta, Nunca vi, né? Rapaz, ele podia jogar com a bike, né? Ele gosta muito, mas ele tem uma eficiência, ele segura muito, ele não pode... Você não pode dar muito espaço, que tem uma velocidade muito grande. Agora lógico que... Taticamente,
O Dudu é mais completo. Áreas, né? O Dudu, mas acho que não. Você acha que não sai Eu ainda? acho que nem o Palmeiras quer liberá-lo, não vai liberar. É que a Leila deu uma entrevista que ninguém vai sair mais no Palmeiras. Pode chegar jogadores, agora sair não vai sair mais. Mas, depende do que se oferece, né? É muito arriscado você falar isso pro torcedor. Depende do din-din, né? Da grana, Porque né? você falar isso pro torcedor é muito complicado, né? É muito complicado você falar isso pro torcedor. Gente, você que está assistindo a gente, ouvindo a gente aí, quer participar com a gente, concorda com o que estamos falando aqui ou não? 779-9823-5791. A gente está também ao vivo lá no canal do YouTube da Rádio Nova Vida FM, Rádio Nova Vida FM Brumado, Bahia, tá, gente? Lá no YouTube, dê uma conferida lá, dê uma moral pra gente aí, tá bom? Vamos de mais informação para você que tá ligado com a gente. Já falamos então do Maurício, né? Deixa eu só completar então a informação. Ó, o jogador ultrapassou o Flaco Lopes, que em 2022 custou 9,5 milhões de euros ao Verdão. O líder do ranking ainda continua sendo o Miguel Borja. Lembra do Borja? Demais. Lembra do Borja? Tava no banco nesse último jogo. Tá no River hoje, né? Tá no River, mas ele tava na Copa América, ele tava no banco. Então, assim, ele veio pro Palmeiras, rapaz, ele tinha sido campeão da Libertadores, artilheiro, sabe, com todos os prêmios da competição, e aí o Palmeiras foi lá e fez uma contratação, 12 milhões, né? 12 milhões de euros, né? Rapaz, meu amigo, e ele não rendeu no Palmeiras. O Palmeiras foi emprestando para emprestando para outro, até conseguiu se livrar do jogador. Ele virou até piada, certo tempo. Tanto gol que ele perdia gol demais. Perdia gol demais. Então, o Palmeiras contratando aí o Maurício, bom jogador, né? E vamos aguardar o que acontece aí. Claro que, repito, o time do Palmeiras só vai poder contar aí com o jogador a partir de 10 de julho. Quem está no mercado também é o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro que tinha a concorrência aí do Botafogo, né? Para contratar o zagueiro Lianco. Lianco também que estava, né, sendo pretendido pelo Vasco da Gama, e parece que tudo se encaminha aí para ele desembarcar lá em BH, mais especificamente na cidade do Galo, porque o Atlético supera Botafogo e troca documentos para oficializar Lianco. O zagueiro Lianco optou pelo Atlético Mineiro em seu retorno ao futebol brasileiro. O Botafogo era outro clube interessado no jogador. O Galo vai desembolsar cerca de 4,5 milhões de euros, mais de 26 milhões de reais na cotação atual pelo jogador do Southampton da Inglaterra. Eu, assim, sinceramente, eu acho 26 milhões de reais num zagueiro, eu acho demais. Contudo, a gente sabe que os valores hoje em dia são absurdos para jogadores, independentemente de posição, né? Mas eu acho muito dinheiro. Sinceramente. Olha, Cristiano, quando você fala assim, 4 milhões, aí todo mundo pensa que é dinheiro real. Quando não, vai pro euro. Quando vai pro real. Eita, meu Deus. Aí eu te falo o seguinte: quem tá ganhando dinheiro é o Brasil vendendo jogadores para a Europa, ou a Europa que está devolvendo jogadores para o Brasil? Porque ela leva por um valor baixo e devolve por um valor. Ainda mais, você pega novamente mais um jogador que está retornando ao Brasil e você. Olha a cara dele aí. Olha a cara dele. A cara é completa de zagueiro, né? Ele jogou no Algarrafa, né? Por um tempo no Algarrafa. Algarrafa. Tem uns amigos que jogam no Algarrafa, né? Jogam muito, Jogam muito. Jogam muito Algarrafa. Corta que é uma beleza. Mas assim, não tem muita referência pra gente falar do jogador. Ele aqui, ó. Ele é das categorias de base do Botafogo, né? E também do São Paulo. Ou seja, ele fez a sua base nessas duas equipes. No Botafogo e fechou se profissionalizou no São Paulo. Não tem muita referência pra gente falar muito de jogar. Assim, a gente tem que aguardar, né? Esperar pra gente ver como que ele vai atuar no futebol brasileiro. Eu acho que, na verdade, ele tá num bom time. É um jogador de porte físico avantajado, cara. Né? Bota medo no do defensor ali, ou em alguns, né? Porque, né? Quanto maior a torre, maior a queda. Né? Pois. Mas assim, a gente tem que esperar para ver. Não tem muita informação. Eu, sinceramente, não tenho muita informação do Lianco, não. O Lianco Agora, o problema é o seguinte: é quando você está com um determinado treinador, se ele permanecer até o final do campeonato, ele tem aquela mentalidade de usar o jogador. Aí chega um outro treinador, vamos supor do Atlético Mineiro, cai fora acho que é argentino, né? O Milito. Ele cai fora.
Aí trouxe jogador, tal, beleza. Esse é o problema, né? Aí, se ele permanecer no Atlético até o final do campeonato, que provável é joia, ele vai usar o jogador. Se entrar um outro, tá sujeito a falar assim, quem trouxe esse jogador? Eu vou lhe dar um exemplo. É. Quem assumiu o Fluminense agora, cara? Tanto de jogadores com mais de 30 anos. Vai fazer o quê? Cara, como é que eu vou jogar com esse jogador? Felipe Melo, o cara contrata um técnico que não quer jogar com o Felipe Melo, porque pelo estilo de Felipe Melo, não é que sempre foi, mas hoje está muito pior, muito assim, o Felipe Melo para ser expulso basta apitar, o jogo começou, aí pronto, aí você já pode ser expulso. Você imagina. Mas aí você olha pro plantel do Fluminense, olha pro plantel, por isso que a gente tá falando assim, de janela, trazer jogador de tal idade. Aí você traz um jogador de 27, né? Outro com 28, com 30 anos, tá voltando, tudo bem. Você na situação do plantel do Fluminense hoje. Aí você imagina bem assim, para um diretor que tá ali, o que eu vou fazer com esse plantel? Ou eu renovo esse plantel, mas com que dinheiro que eu tenho para renovar esse plantel? Tem tudo isso. Se for fazer uma renovação, você vai gastar. Dinheiro que eu tenho? Você vai gastar não só para você trazer jogadores, para você também dispensar jogadores, porque tem jogador aí no Fluminense que renovou por 2, 3 anos. E jogadores reflexo da Libertadores. Que deu certo, né, com o time. Agora você pega assim, Cano, Ganso, é um bom time. Felipe Melo, o Fábio, o próprio John Arias, que é um cara já com a idade, não sei quanta idade, mas ele deve ter. John Arias, não é nem. Ele é mais novo, né? É um cara mais novo, mas nem tanto também não, né? Idade. Tá entendendo? Que joga bola pra caramba. Se você bota Marcelo já Marcelo, mais outro jogador. A questão 26 anos. Menos mal. Mas na verdade você faz o somatório que é um plantel que precisa ser renovado. Você tem que começar a pensar o quê? Na base. O Fluminense fala, não tem um na base. Ou então quem tem um na base. O Fluminense é um time que revela muito. E é bem administrado. Bem administrado. O Mário Bittencourt vem fazendo um trabalho maravilhoso. Mas administrar. Eu acho que é o seguinte, ele administrou até quando o Fluminense ganhou o título. Nessa atual situação, você pegar um time que está com a idade mais avançada e ele te dá uma resposta com Copa do Brasil, com Campeonato Brasileiro, Libertadores, com esse plantel. São muitas competições. Você tem Keno também já tem um tempinho rodado, um baiano Keno também tem rodado. Então você pega esse plantel do Fluminense e fala assim, eu não vou ganhar dinheiro como? Vou botar um menino novo nesse time, aonde? Então você tem que pensar também em fazer o capital o John Kennedy lá, né, rapaz, que não, pode foi esquecer um dos responsáveis. Você pode esquecer. Acho que o problema é a cabeça dele, A cabeça dele. Ele te fala a verdade. Qualquer um jogador que consiga irritar ele, no mínimo possível, você consegue botar ele para fora do Kennedy jogo. É muito parecido com... que até faleceu, rapaz, jogou no Vasco da Gama. Ele até faleceu num acidente de moto. Me fugiu o nome agora do jogador do Vasco. Ele é muito parecido, assim, bom jogador, muito bom jogador, mas tem um pavio curto e, assim, não tem cabeça, cara. Fora de campo é uma tragédia, sabe? Faz besteiras uma atrás da outra, né? E outra coisa, a sorte dele que Fernando Diniz estava lá para segurar ele, para colocar, para trazer ele de volta, aquele negócio todo. Agora, bora ver como é que vai ser o comportamento com ele e com o outro treinador. O presidente do Fluminense deu uma entrevista, uma coletiva, né? Falou na coletiva que não vai ter pressa para contratar técnico, porque vai deixar o Marcão por um tempo. Até analisar melhor qual o treinador que se encaixa, acredito eu, que nesse elenco do Fluminense. E se você for no mercado e trazer um técnico, por exemplo, você já pensou o Fluminense contratando Jorge Sampaoli? Não, aí ele vai fazer uma limpa lá no Fluminense. Ele logo de cara ele vai falar, olha meu amigo, realmente tem que ser uma coisa bem pensada, né? Quando você botou a taça lá no lugar onde fica nas Laranjeiras, né, onde você bota lá, você podia ter colocado também os jogadores também, porque são jogadores de qualidade, eu não estou brincando aqui, eu estou falando assim, expondo o que eu acho do Fluminense. São jogadores de qualidade, mas no ritmo que o Fluminense está jogando, ele foi diminuindo o ritmo. Quando você pega o ritmo do Fluminense, é um ritmo até com qualidade. Toca uma bola bonita, aquele negócio todo, né?
de vez em quando sai a jogada, mas você está vendo que todo mundo está apostando na velocidade, numa marcação bem rígida e o contra-ataque puxado. Né? No time do Fluminense é muito pesado. Muito você tem muita qualidade centrada, mas a qualidade... O Fluminense perdeu 2 caras que era combustível, pelo menos um por enquanto. Sem André, o Kennedy e o André. O André para mim. O André que pegava aquela bola lá de trás, saía, quebrava linhas e aí abria tudo, né? Quando ele pegava aquela bola, tocava para Fábio, pro lateral, que voltava para ele, que ele passava do primeiro marcador, abria, né? E aí ele tinha a possibilidade de fazer as jogadas. Todo esquema de treinador, eles falam assim: primeiro você quebra a primeira linha. Você sempre vê esse um comentarista. Quebra a primeira linha, aí vai para a segunda linha. Quebra linhas, aí vai para a segunda, aí quando você tá de frente para a zaga, é aquela área da armação. E muitas vezes o Fluminense quebra a primeira linha e volta de novo. Tá na segunda linha, o Fluminense volta para a primeira linha de novo. Aí tem isso também. 7h45 aqui no Giro Esportivo da sua Rádio Nova Vida FM. Falar de Brasileirão, né, rapaz? O Flamengo segue na liderança do campeonato mesmo perdendo pro Juventude, mas vamos falar aqui então de jogo por jogo. O Cruzeiro, né? O Cruzeiro vinha de uma derrota acachapante pro Bahia por 4-1 na Fonte Nova e recebeu o Atlético Paranaense, que vinha também de 3 jogos aí, 3 empates tomando gols no final. O Cruzeiro venceu por 2-0, placar justo, pelo que eu vi do jogo, não assisti o jogo ao vivo, né? São muitos jogos, acompanhei os melhores momentos, mas pelo que eu vi dos melhores momentos, o Cruzeiro mereceu essa vitória por 2-0, Marlon. Eu também acho, e o Cruzeiro, na verdade, sem muito rodeio, né? Porque tem um bocado de time para falar, ainda tem Copa América ainda, mas o Cruzeiro é um time muito forte. Em casa também, muito forte, né? O time do Cruzeiro é um time que tem uma marcação, uma pegada. A goleada que ele toma pro Bahia, tanto o Rogério Ceni falou isso na coletiva pós-jogo contra o Vasco, que o Cruzeiro, mesmo perdendo um jogador em Salvador, ele não ficou lá atrás, ele foi pra cima. E talvez devido a isso, ele tenha sofrido a goleada. E me parece que o jogador do Cruzeiro que foi expulso lá foi Marlon. Foi Marlon. De novo. Ele prejudicou o Cruzeiro em 2 vezes. Ele prejudicou contra o São Paulo e contra o Bahia. Então o Cruzeiro perdeu muito nessa situação. Já tá precisando a direção do Cruzeiro chegar no menino e falar assim: ô Marlon, o que tá acontecendo, cara? Porque não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Eu acho que foi muito forte. Situação dessa pode definir uma vaga de Libertadores, sei lá, de repente. Sem falar nesse jogo aí que o Atlético Paranaense tem dificuldade para jogar fora num campo daquele que é pesado, totalmente diferente da dinâmica do jogo dele, né? Deles jogando em casa, né? Pois é, tivemos também a vitória do Botafogo. O Botafogo saiu perdendo pro Bragantino por 1-0 e virou para 2-1. O Eduardo, que estava sumido desse time do Botafogo, voltou e fez 2 belos gols com a boa atuação também do Tiquinho Soares, dando assistência aí para os 2 gols do Eduardo. O jogador impressionante, Botafogo. Muito bom, né? O Tiquinho. Ainda muitas vezes, quer dizer, ano passado ele teve aquele problema no pênalti contra o Palmeiras, que acabou acarretando, foi uma carga em cima acabou dando. Mas também não podia botar só a cruz em cima dele. Ele tem muita qualidade. Acho que o Júlio Santos parece que passa um período ainda, né, de recuperação. O Júlio Santos tá se recuperando. Então o Botafogo, eu pensei que nesse jogo ia sentir muito a falta dele, porque ele é muito goleador, né? Mas o técnico do Botafogo é muito bom também, né? O técnico do Botafogo é um plantel que ainda está assim, ajuda muito. Se desde o presidente calha a boca e começa a pensar no plantel, o dono. O seu John Testo. Mas gosta de um texto lá nas redes sociais, nunca vi desse jeito. Mas o Bragantino é um time também que tá ali na briga, né, rapaz? Pelo menos por uma vaga na Libertadores. Muita gente ainda fala que o Bragantino pode chegar aí até a brigar pelo título. Eu não acredito, sinceramente. Acredito que o Bragantino pode brigar por uma vaga na Libertadores, até pode fazer um bom campeonato, como vem fazendo nas outras temporadas. Mas o Bragantino tem caído muito, né, nas últimas temporadas. Principalmente nessa temporada eu vejo um Bragantino bem mais fragilizado do que nas outras temporadas. É um time que vai prestar mais, fazer pressão em casa. Fora de casa não acredito. Na Bia Bichedi. Outro time também que perdeu uma chance muito boa, rapaz, de conseguir uma vitória em casa, dar uma tranquilizada aí no seu torcedor, sair da zona de rebaixamento, é o Corinthians. Corinthians, tudo bem, o Cuiabá melhorou muito no campeonato. É o 5º jogo do Cuiabá. O Cuiabá vinha de 3 vitórias, 1 empate, quase ganha do Corinthians, jogando lá na Arena.
não ganhou porque o Pita, né, acabou perdendo um pênalti, e aí o Corinthians acabou empatando também no final, ficou 1-0, o Corinthians acabou empatando no final, e foi, assim, lógico, que jogando em casa, o resultado de vitória seria melhor para o Corinthians, mas pelo que aconteceu no jogo, a gente pode dizer que foi até um resultado muito bom para o Corinthians. Além do mais, para você jogar no Corinthians, tem que dar um abafador para cada jogador, para não ficar escutando tanta confusão, nem torcedor cobrando, nem direção. Então, o ambiente do Corinthians ainda são, tipo assim, o time não está tão envolvido, o time, né, apesar que sai mais um goleiro do Corinthians, são tudo que gera dentro e o pessoal fala assim, ó, gente, bora tocar com quem a gente tem aqui no grupo. Hugo Souza do Flamengo, você lembra o Hugo Souza do Flamengo? Lembro. Tá praticamente certo com o Corinthians. Para ser o goleiro titular do Corinthians. O Donelli, que jogou esses últimos jogos, né? Defendeu um pênalti ontem. Você está falando, é Souza ou Santos? É Souza. Souza. Aquele que tentou sair contra o São Paulo, tentou sair jogando e o São Paulo tomou a bola. Mas o Corinthians tinha uma intenção de trazer também Santos. Que tá... Mas o Fortaleza não liberou. Não liberou, não. Ele está na reserva do Fortaleza. Fortaleza não liberou. Mas o pessoal também caiu matando, que tratava de um goleiro muito velho, aquele negócio mas todo. Mas o Corinthians, nesse momento, porque não tinha sentido também você dispensar Cássio, por causa da idade, foi nítido isso. Você deixar Cássio sair, aí você contrata um jogador no mesmo estilo, né? A mesma idade, aí você não tem critério, né, para passar para o torcedor, para a imprensa, para quem analisa, né? Porque você usa o critério de deixar o Cássio sair com a idade, que poderia ficar e ajudar muito o time, aí você contrata um jogador também de mais de 30 anos. Não tem sentido nenhum. O problema do Cássio é porque ele era além de ser um grande goleiro, ele tinha uma proteção muito forte da torcida. Então, quando ele viu naquela situação, falou, o time não vai faltar para mim. E vai me pagar a mesma coisa até mais. E aqui o negócio vai ficar feio, né? Então qualquer goleiro que entrar no Corinthians agora vai passar uma pressão danada. Tem a sombra do Cássio ainda, né? Ainda tem a sombra. E o Carlos Miguel, que era o reserva imediato, né? Que estava suportando, ninguém esperava que fosse sair, etc e tal, receber proposta, recebeu a proposta, deve sair nessa janela de transferências aí, e aí o torcedor do Corinthians está, assim, muito irritado, muito, assim, com, não sei se ódio, né? Mas com raiva do Carlos Miguel por tudo que aconteceu. Mas se você botar o resultado, tipo assim, 2-1, não foi tanta culpa da zaga, tanta culpa do goleiro, né? Praticamente os atacantes. O Corinthians tem que pensar em atacante. Na verdade, o jogo foi 1-1. Mas seria 2-1 mesmo, né? Mas meio que fosse. Se fosse a culpa da zaga, tu tomaria de 4, 5. Tem time que tomou goleada e mais goleada. E ninguém culpa a zaga e ninguém culpa o goleiro, né? O goleiro, é verdade. Igual o Corinthians não. O Corinthians tem que pensar no atacante de qualidade para, né? Pelo menos esquecer um pouco, né? A parte do fundo. Esquecer um pouco aí a questão do... Deixa eu dar uma bisoiada aqui, rapaz. Intervalo de jogo, viu, gente? Intervalo de jogo aqui entre Fluminense e Vitória. Segue o placazinho lá, ó. 0 pro Flu, 0 também pro Vitória. Segundo tempo vai pintar gol. Acho que segundo tempo tem que pintar, né, rapaz? Principalmente pro Fluminense, que a coisa tá complicada. Então o Corinthians empatou em 1-1 com o Cuiabá. Tivemos também um empate pelo mesmo placar entre Atlético Goianiense e a equipe do Grêmio. O Grêmio empatou no finalzinho esse confronto aqui. Um resultado também ruim para o Grêmio. O Grêmio continua na zona de rebaixamento. O Juventude surpreendeu o Flamengo, rapaz. A gente sabe da dificuldade que não só o Flamengo, mas eu digo sempre isso para alguns amigos, o futebol carioca, os times cariocas têm uma dificuldade danada quando vai jogar contra time do sul do país. Nunca vi desse jeito. O Vasco, por exemplo, o Vasco não vence o Bahia, falando aqui de tanto tempo sem vencer o adversário, 37 anos que não vence o Bahia jogando na Fonte Nova. O Corinthians não vence o Flamengo não vence o Juventude há 27 anos. Gente, e aí sinceramente é vergonhoso. Aí você me fala de surpresa, né? Sinceramente, é vergonhoso, sinceramente. Não, surpreendeu a questão. Eu tô falando só do jogo, né? Só do jogo. Se a gente for olhar o contexto, o Flamengo não ganha lá, é difícil de ganhar lá, etc e tal, o campo não é tão bom. Se você for botar a quantidade de, por exemplo, quanto o Atlético Paranaense, né? O jogo foi 1-1. Empatou no final também. Aí você bota lá que também é um time do Sul.
Aí você bota aí agora o Juventude, aquele negócio. Então, porque o campo é assim, outro é porque o campo é maior, outro menor. São as desculpas que são na usadas, verdade. Né? E o jogo é duro. Na verdade, até o Flamengo, a gente também vai nessa. O Flamengo foi com um time alternativo, que é o time que o Flamengo... Mas um time muito bom, alternativo, mas muito bom, né? Mas muito bom. Mas, na verdade, lá o jogo é duro, cara. E meu amigo foi 2-1, mas poderia ter sido mais, viu? O goleiro Rossi, o que esse goleiro Rossi pegou ontem, meu amigo, 2-1 ficou barato. Pra quem já disputava um campeonato da Argentina, não viu pressão nenhuma. Pressão nenhuma, né? Ele já conhece já aqueles estádios. Mesmo assim, chegou com muita desconfiança, viu, mano? Quando ele assumiu, teve que cometer algumas falhas, e hoje Rossi é titular do Flamengo com muitos méritos, né? Tivemos também o confronto entre Internacional e Atlético Mineiro. O Internacional venceu de virada por 2-1 e quebrou a sequência aí de jogos sem vencer. Com isso, subiu um pouquinho ali na tabela de classificação. O Galo voltou a vencer, Marlon. E o Hulk no final fez a jogada, né, crucial, né? Na verdade, ele tem que parar de reclamar. O Atlético Mineiro joga bola. O time do Atlético Mineiro é um bom time, principalmente quando ele está completo, né? Tá muito desfalque também o Atlético Mineiro, né? E aí, quando ele está completo, é um bom time. Agora o Hulk tem que parar de gerar confusão. Não só o Hulk, não. Da arbitragem. Tem muitos jogadores. Você pega o goleiro do Atlético Mineiro, é confusento. Você pega o Saraiva, parece que é meio de campo, é confusento. E o Hulk também. Esses três dentro de campo, o jogo não anda. O jogo não anda. Reclama de tudo, né, rapaz? Qualquer lance, até quando marca a favor. Então tivemos o Atlético Mineiro 2-1 para cima do Internacional. Esse jogo aconteceu lá no Heriberto Rios, que é o campo do Criciúma. Tivemos também o Bahia, que recebeu o Vasco e venceu por 2-1. Mas esse jogo aí, quero até que você comente, eu não vou nem comentar, Marlon. Comente sobre esse jogo aí. Simplesmente você pega um Vasco da Gama, pega um campo, um Bahia que está embalado. Melhor mandante da Série A. E o Bahia... Vou falar para vocês, se você vê o Bahia tem o mesmo número de pontos do Flamengo. Aí já começa, você já pega... Mesmo número de vitórias. Aí você pega como se diz, um Bahia a diferença é o saldo de gols. O Rogério Ceni já começou a se habituar com o Bahia, a mostrar uma forma do Bahia. Um repertório diferente. E quando o treinador tá sintonizado com o time, até as substituições do treinador flui normal. Você não tem muita dor de cabeça para você fazer a substituição. Agora vamos para a polêmica, Marlon. Vamos para a polêmica. Foi tudo bem. O primeiro cartão amarelo, até concordo, mas no segundo cartão amarelo aí do David era para ser tão rigoroso daquele jeito a arbitragem, mano? Como cabeça de juiz, na verdade, é difícil. Ainda mais quando vê uma faixa, né? Cruzando. Quando vê uma cruz de malta no peito do jogador, aí fala assim, esse daqui não pode deixar passar essa oportunidade, né? Cruzando assim, ainda. Mas eu queria falar sobre estatística desse jogo, que é mais importante, né? Você tem 17 chutes do Bahia contra 9 do Vasco. Mas se você pegar aqui do Bahia de 17, 8 foi no gol e o Vasco passou 90 minutos e mais, só deu 3 acertadas no gol. Então, uma foi gol. Então uma chance menor. Enquanto o Bahia deu 600 passes, o Vasco só deu 360. O Bahia ficou mais com a bola. O Vasco tem uma dificuldade de trocar 3, 4 passes fora do comum. Até que nesse jogo até que surpreendeu. Porque o campo é bem grande. E o Bahia também joga e deixa jogar. Porque o Bahia fala assim, você pode vir, porque meu time é muito veloz. Para pegar também no contra-ataque. É muito veloz. O Vasco não bateu escanteio, um escanteio sequer. O Bahia bateu 7 escanteios, na verdade. Então você sente na estatística, na verdade. Se você pegar o jogo do Palmeiras contra o Fortaleza, o Palmeiras tomou de 3-0, tem uma estatística 10 vezes melhor do que o do Fortaleza, não transformou, por causa da qualidade do atacante. Dos jogadores. Tá certo que o Vasco, você fala, não, mas deu 3, podia ter acertado 2. Aí poderia ter sido 2-2, poderia ter sido 2-2. No final teve um lance do Verratti lá que parecia ter pego no braço, etc. Então ele virou, se afobou e acabou chutando para fora. Então, mas essa intranquilidade para ele é pelo fato das opções que ele está tendo no jogo. Cansado também no final do jogo. Você tem 3, 4 chances, né? Poucas opções. Se você pegar 7 chances de chutando a gol, você vê que tem muita gente chutando fora da área. Você já diminui aquelas opções. No gol é uma outra situação, né? E diminui a chance dele fazer o gol. Às vezes o cara chuta pra cima também, aí conta como finalização, aquela coisa toda. E o David também, meu amigo, eu acho que é o seguinte, você tem que, quando você olhar o juiz,
você já vê Mas a condição que o juiz, o que foi o único cartão vermelho da rodada. Se eu não estou enganado, o único cartão vermelho da rodada. O problema, não, é que assim, você um jogo esse jogo é importante, não é? Muito. Muito importante. Muito importante. Tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo. Você imaginou, porque aqui esse jogo, o Flamengo estava torcendo pro Vasco, torcedor do Flamengo, torcedor do Botafogo, torcedor do Palmeiras. Então estava todo mundo torcendo aqui para uma vitória, pelo menos por um empate ali do Vasco para segurar o Bahia. E assim, aí você coloca um árbitro que começou a apitar a Série A agora. Então acho que nos jogos assim, eu não estou falando aqui que, gente, se colocasse tal árbitro, porque tudo, a arbitragem no futebol brasileiro, por mais que seja Daronco, seja o outro e mais outro, é tudo ruim. Não tem um árbitro assim pra gente falar, não, esse é bom, erra, mas é bom. Não tem. Hoje em dia não tem. Mas assim, coloca um árbitro mais bem preparado, que já está acostumado ali a esses grandes jogos. Agora, né? Uma coisa que a gente tem que colocar em pauta é o seguinte: se esse jogo fosse no São Januário, será que ele teria a mesma. Não. Será que ele daria o segundo cartão amarelo? Se ele expulsaria? Não. O problema do juiz brasileiro é esse. Eu te falo outra. Eu acho que ele nem falta ele daria. Você pode ter certeza. Então, assim, é o árbitro caseiro. Você acabou de falar. É o árbitro caseiro. Cada juiz faz sua arbitragem de acordo com o que ele quer. Ele não faz de acordo com o que a regra do jogo está pedindo, não. Eles não aplicam de verdade. Você vê uma falta no determinado jogo, comportamento do juiz vai depender onde ele está apitando. Ele não deu um cartão amarelo pro Bahia. Nenhum. Como é que pode? E teve jogadas e mais jogadas para cartão amarelo. Você pega o número de faltas, não fica tão distante de um time para outro. Não. Você tá entendendo? Então, assim, impossível um jogo desse, o Bahia não levar um cartão amarelo. Aí você me lembrou um treinador, antigamente, que ele falava assim, ele nunca repetia a falta com o mesmo jogador. Ele arrumava um jogador e falava assim, você dá o primeiro, aí daqui a pouco você vai no outro, aí o outro vem e dá uma pancada, mas você não repete a falta, não. Repete não. E o que eu fico frustrado com relação a esse cartão, essa expulsão de David no Vasco, sabe por quê? Porque ele é atacante. O que mata de raiva é um atacante, cara. O cara que simplesmente, sem necessidade nenhuma, ou o cara toma por reclamação, o cara faz uma falta de ataque. Você bota tanta coisa que fala assim, pô, tá certo, você toma toma um cartão amarelo, é uma coisa. Tomar um cartão amarelo, tudo bem. Agora você tomar 2 cartões amarelos, cara, aí também é muita inocência do cara. Nesse jogo eu não culpo o Davidson, não, sinceramente. Não, mas mesmo assim, eu tô te falando que um atacante, ele não tem que ter mais cuidado. Mais cuidado, eu tô te falando. Ele tem que provocar o defensor, né? Para ganhar cartão, né? E ser expulso, etc e tal. E não ele, né? Mas hoje em dia tá muito complicado. O Palmeiras perdeu por 3-0 pro Fortaleza lá no Castelão, né? E com isso o Palmeiras perdeu a chance aí de assumir a liderança, porque se vence, iria a 36 pontos, estaria na ponta da tabela 26 pontos, estaria na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Tá jogando nesse momento o Fluminense com Vitória. Deixa eu dar até uma piscadinha aqui para ver se já começou o segundo tempo, né? Tá começando o segundo tempo agora, começando também o jogo do São Paulo, né? São Paulo entrando em campo agora também. Agora às 8 horas começou já o jogo contra a equipe do Criciúma. Tabela de classificação, Flamengo lidera com 24 pontos e a mesma pontuação que o segundo colocado Bahia. Em terceiro, Botafogo 23. O quarto colocado é o Palmeiras também com 23 pontos. Em quinto lugar, o Cruzeiro, 20 pontos. Em sexto, o Atlético Paranaense, 19. Em sétimo, o Bragantino, 18. Em oitavo, o Internacional, 17. Mesma pontuação que o nono colocado, Atlético Mineiro, e que o 10º colocado, Fortaleza. 11º, Juventude, 16 pontos. 12º, o São Paulo com 15 pontos. Está ainda 16 agora com empate. 13º, Criciúma, 12 pontos. 14º, Cuiabá, também com 12 pontos. O Vasco é o 15º colocado com 10 pontos. Mesma pontuação que o 16º colocado, Atlético Goianiense. O Vitória, com esse empate aí, está chegando a 10 pontos, mas não sai da zona do rebaixamento devido ali o saldo negativo de menos 6 gols, né? O Atlético Goianiense tem as mesmas 2 vitórias, que é o primeiro critério de desempate, mas tem menos 5 gols.
O Corinthians é o 18º com 9 pontos, em 19º o Grêmio 7 pontos, e o Fluminense está ainda a 7 pontos ali, mas está continuando, né, na lanterna da competição, pois só tem uma vitória até aqui na competição. Marlon, se perguntassem para você no começo da temporada, falasse assim, Marlon, o Fluminense com 12 rodadas, com 11 rodadas, né, porque a 12 ele tá jogando ainda, só teria uma vitória. Você acreditaria? De forma nenhuma. Meu amigo, ainda mais um time que vem de campeão da Libertadores, ao contrário, eu acho que o Fluminense era para estar embolado com esse grupo lá de cima. Praticamente nem 30% do campeonato não foi jogado, mas é muita coisa. É muita coisa. Você pega praticamente 12 rodadas, o Fluminense fez 6 pontos, praticamente são 2 partidas, é como 10 ele não existisse. Ele fez uma vitória só, mano. Mesmo não ganha de ninguém no critério de desempate, todo mundo já venceu mais que ele. Ninguém no critério de desempate. E o Fluminense tem um ataque muito bom, cara. Muito bom. Se você botar, o Fluminense é um time que, de nome, o ataque do Fluminense pode reclamar, não pode reclamar. Não pode reclamar. Tem Marcelo também jogando muita bola, né? Deu uma queda agora como todo time, evidentemente, né? Tem alguns jovens também, mas é pro torcedor ficar assustado, Marlon? Torcedor do Fluminense? Olha, já tem, né? Já tem motivo para isso. O Fluminense já né? caiu. Bastante, Se o Fluminense nunca tivesse caído, aí automaticamente já botava... Aí ia usar aquela frase, né? Nunca time grande não cai. Não cai. Não cai. Desaba, né? Desaba, não cai não. É que nem aquelas bombas lá, né? Que é jogada aí nas minas, né, mano? Só vem desabando. Desaba, rapaz. Cai não. Ainda vai assoviando aí. Mas o que você pode falar aí pro torcedor do Fluminense, Marlon? Eu acho que depende do que o Fluminense vai ter de proposta para essa janela. O que o Fluminense vai... Renovação. O Fluminense, se não renovar... É mudar o pneu do carro com o carro andando? O Fluminense tem um futebol bonito. Tinha, né? Dá para se ver. O jogo do Fluminense, porque você passa aquele quem torce contra o Fluminense fica doido para ver o Fluminense jogar. Então, eu acho que o Fluminense tem que aproveitar muito essa janela aí para trazer jogador novo. Não vai atrás, vai buscar mais jogador mais velho. Daqui a pouco ele traz E contratou já o Thiago Silva, né? Thiago Silva logo vai estrear aí, né? Que ele dê de xerife lá, mas... Acho que não muda nada não, viu, Marlon? Sinceramente. Porque na saída de Nino, na saída de Nino, né? Ele já quer colocar um outro na saída. Porque traz um zagueiro novo, né? Mas quem é que na verdade você acha que pode substituir os atuais zagueiros do Fluminense? É difícil, cara. Mas essa janela de transferência vai ter muita oportunidade aí de mercado, mano. Mas o Diniz, por isso eu tô te falando, o Diniz não tinha mentalidade de usar zagueiro. Depende de quem vai vir como técnico agora também, né? Ele vai querer botar no mínimo 2 zagueiros. Fala, não, eu quero uma zaga. Você tem Manuel, que é de tradição. Agora, o Felipe não serve. Manuel não lembra muito aquele zagueiro, ai meu Deus, do Vasco, o Moreno também, rapaz, dos anos 2000, que fez dupla de zaga lá com o Mauro Galvão. Odivan, rapaz. Não lembra, teve um lentidão, naquele negócio todo. Teve um Quiroga também. Quiroga também. Ô, Marlon, vamos parar por aqui, que senão a gente vai ser... pelo amor de Deus. Fala de Copa América aqui rapidinho, amanhã a gente fala mais de Copa América. Tá jogando pelo Grupo C, o Panamá contra os Estados Unidos. Às 10 horas da noite, tem mais um jogo desse grupo. O Uruguai recebe a seleção da Bolívia. Claro que amanhã a gente traz as informações aí da Copa América. Marlon, muito obrigado mais uma vez, né? Seja bem-vindo à Rádio Nova Vida FM novamente, depois de uns 3 meses fora aí, você está de volta. Seja bem-vindo novamente à Rádio Nova Vida FM, e aqui em especial o nosso Giro Esportivo. Você gostou daqui de aparecer aqui lá no... Bom demais. Gostou de aparecer no YouTube? Demais. Rapaz. Depois, se quiser dar uma assistida novamente, depois é só ir lá. Pessoal, como se deu positivo, faça isso, faça aquilo. Deixa o like aí, pelo né? Pelo amor de Deus, deixa quero chegar a 1 milhão. Quero chegar a 1 milhão mais rápido de visualizações possível. Aí, ó. Ajudar o leitinho das nos crianças. Nos ajude, menino, nos ajude aí. A gente tá lá também no nosso... muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É bom que tem um delayzinho, a gente assiste, né? Falou, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Cristiano, e se Deus quiser, amanhã a gente tá de volta aqui, né? Já que
Você agora tem que fazer umas 2 semanas aí. Não, vai devagar também, pelo amor de Deus, vai devagar. Um abraço a todos os ouvintes, se Deus quiser, amanhã está de volta, viu? Se Deus quiser, a gente volta amanhã. Obrigado, viu, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Querendo conferir novamente esse nosso Giro Esportivo, vai estar disponibilizado daqui a pouquinho lá no canal do YouTube da Rádio Nova Vida FM, tá bom? Abraço, beijo no coração, boa noite pra todo mundo. Tá vindo aí a retransmissão da Voz do Brasil. Tchau. Você ouviu na Rádio Nova Vida FM 87.9 o Giro Esportivo. No ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha